Olá, galerinha, tudo bem aí? Bom, hoje eu estou passando para a gente estudar um pouco sobre números decimais. Você já chegou em algum lugar e viu alguma coisa escrito dessa forma? De alguma dessas formas? Já? Isso aqui são números que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Aqui nós temos R$2,54. Aqui nós temos 2,5 metros ou 2,05 decímetros ou 2,50 centímetros. Aqui nós temos 12 quilômetros e 780 metros. Ué, professora, mas por que eu tenho aqui depois da vírgula 3 casas, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1? Porque esses números são chamados de números decimais, são números que representam partes que não são inteiras dos objetos. E hoje nós vamos trabalhar exatamente com isso. Eu sei que já tem alguém aí que já sabe muita coisa sobre isso, mas nós vamos ver alguma coisa mais. Observe aqui essa tirinha que eu tenho em minhas mãos. Vamos contar juntos em quantas partes essa tirinha foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era uma tirinha de papel inteira, que eu chamo de unidade, e essa tirinha foi dividida em 10 partes iguais. Aliás, ela ainda não foi dividida, a professora vai dividir aqui agora, quer ver? Eu fiz uma divisão escrita, né, marcada, agora eu vou fazer uma divisão de verdade. Eu estou dividindo uma unidade em 10 partes do mesmo tamanho, 10 partes iguais. Cada pedacinho desse, eu dou o nome de 1/10 da minha tirinha que eu tinha inteiríssima. Eu tinha uma tirinha inteira, mas agora eu só tenho pedacinhos dela. Cada pedacinho desse aqui significa que é 1/10 da tirinha que eu tinha, porque aquela tirinha era uma unidade e essa aqui é uma parte dela, que foi dividida em 10 partes. Toda vez que eu fizer uma divisão em que eu dividir 10 partes, em 10 partes um objeto, eu tenho um objeto, uma unidade. Eu chamo de uma unidade ou um inteiro. E eu pego esse inteiro e divido em 10 partes iguais. É possível, professora, dividir 1 por 10? Sim, só que a resposta vai ser um número que não é inteiro, é um número decimal. Eu posso também escrever em forma de fração, né? Que é 1/10. Mas em número decimal eu escrevo assim: 0 para a unidade, porque nesse pedaço eu não tenho uma unidade inteira. Eu tenho 0 para a unidade. E aí eu coloco uma vírgula para separar a unidade, que é número inteiro, do número que não é inteiro. E o primeiro número que eu tenho ali faz parte de uma casinha que se chama décimo. E eu vou colocar aqui o número 1, porque eu só tenho 1/10. Se eu pegar 2 ou 3 pedacinhos, vou pegar 3 aqui. Cadê você, meu filho? Vem cá. Isso. Aqui eu tenho 3 pedaços da minha tirinha que eu dividi. Então, eu tenho 3/10. A vírgula está dividindo a parte inteira da parte decimal. Então, eu tenho um número chamado de número decimal. Agora, quem é maior? A tirinha que eu tinha antes ou a que eu tenho agora? Lógico que é aquela que eu tinha antes. Ai, professora, eu já vi isso. Eu já vi isso num material chamado material dourado. Ótimo! Se você já viu isso no material chamado material dourado, eu vou te mostrar mais uma vez no material dourado. Ah, tenho aqui uma sacolinha cheia de material dourado. E nesse material tem essa barrinha aqui, que é quase igual àquela tirinha que era de papel, só que essa aqui é de madeira. Então, isso aqui eu vou considerar nesse momento como um inteiro. Ele tá inteiro, não tá? Só que agora eu vou dividir. Nossa, mas ele é duro para dividir, então deixa eu dividir ele aqui escondido. Não dá para dividir ele aí não, porque tem que serrar, né? Vai demorar um pouquinho. E aí, eu tirei um pedacinho, olha aqui. O pedacinho que eu fiz é a 10ª parte daquele que eu tinha antes. Ah, mas eu tenho outro inteiro aqui, tá, gente? Eu não dividi aquele todo, não. Olha aqui o que eu tenho, ó. Eu tenho mais. Eu tenho um inteiro aqui, uma barrinha inteira,
E aqui eu tenho, cada um é um pedacinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 2 inteiros. Eu tenho uma inteira sem dividir e a outra aqui junto. Como é que eu posso formar? Será que eu consigo formar? Consigo. Quer ver? Deixa eu colocar um aqui em cima do outro que você vai ver, né, emparelhadinho, que você vai ver que 10 pedacinhos que aqui estão, formou uma praticamente aquela que eu tinha antes. Só que como ela fica dividida, ela não fica totalmente igual, né? Mas bem parecido. O que que essa barrinha aqui é dessa daqui? É a 10ª parte. Isso aqui é uma unidade inteira e isso aqui é a 10ª parte. Oh, que legal! Mas e aí? Eu posso dividir em partes menores? Ah, eu posso, mas só que essa aqui é muito pequenininha para eu dividir. Eu vou pegar uma maior para eu dividir em mais partes. Eu vou pegar uma dessa aqui. Eu vou considerar essa daqui agora como unidade. Se eu dividi-la em 10, vai dar 10 dessa, ó, né? 10 dessa daqui. Mas se eu dividi-la em 100, que é a forma que ela está dividida aqui, ó. Se eu contar, eu vou ter 100 quadradinhos. Dividindo uma dessa, eu vou ter 100 dessa daqui. Nossa, professora, que divisão maluca é essa? Como é que você dividiu? Eu peguei um inteiro, ela estava inteira, ó, estava inteiríssima. E dividi em 100 partes. Cada pedacinho eu chamo de 1/100º. 1/100º. Por que 1/100º, professora? Porque é um inteiro, isso aqui é a parte inteira. Um inteiro que foi dividido em 100 partes do mesmo tamanho. Então, eu posso chamar também de fração. A fração vai ser assim, né? 1/100º, ou assim, que é também 1/100º. Por que que eu tenho esses zeros aqui? Esse 0 é da unidade, esse 0 é do 10º, esse 1 é do 100º, porque o inteiro foi dividido em 100 partes iguais. Ah, dá para fazer isso no papel? Dá. Olha aqui. Eu tenho aqui uma folhinha e ela está dividida em 100 partezinhas. Não está dividida, né? Tô mentindo. Ela está marcada em 100 partes. Agora sim eu vou dividir. Só que eu vou tirar só uma parte, porque senão vai demorar muito o nosso vídeo, né? Mas eu estou dividindo, ó. Dividi em uma, dividi em duas e assim por diante. Mas, quando eu fizer a divisão total, eu vou ter pedacinhos assim, ó. Olha o pedacinho que eu vou ter aqui, olha aqui, olha aqui. Cortei, cortei, cortei. Ou seja, eu cortei 3/100º, porque está marcado em partes iguais. Então, isso aqui é 1/100º. Essa é 1/100º. Essa aqui com essa, 2/100º. E assim por diante, eu vou ter 3/100º. Como é que eu escrevo 3/100º? 0 para a unidade, porque eu não tenho unidade. 0 para o 10º, porque eu não tenho 10º. E 3 para o 100º. Isso aqui eu leio 3/100º. Ok, mas eu ainda posso dividir em partes menores? Se eu quiser, eu posso, só que ia ficar muito pequenininho. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um bloco grande de madeira. E esse bloco grande eu vou dividi-lo em 1000 pedaços. Ele tem 1000 pedacinhos iguais a esse aqui, ó. Então, significa que esse bloco, dividido em 1000 pedaços, eu vou achar 1000 pedacinhos assim. Ou seja, se eu estou dividindo um inteiro em 1000 partes, eu vou ter milésimos. E aí, eu vou registrar assim, ó. Cada pedacinho é um milésimo. Aqui é a unidade, aqui são os décimos, aqui são os centésimos e aqui são os milésimos. Olha só como é que fica, olha só. Isso aqui, então, eu leio 1 milésimo. Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um desenho. Eu vou considerar esse desenho aqui igual a esse.
essa imagem aqui igual esse desenho. Vou considerar essa daqui igual a esse aqui. Então, eu vou considerar esse aqui como esse aqui. E vou considerar esse aqui, pequenininho, como esse aqui. Tá dando pra ver aí, gente? Deu certo aí? Deu pra você entender? Olha só, o desenho e a representação em forma de cubos de madeira, blocos de madeira. Aqui eu tenho, se eu pegar 10 dessa, eu vou formar um desse. Se eu pegar 10 desse, eu formo um desse. Se eu pegar 10 desse, eu formo um desse. Isso aqui continua aquilo que a gente estudou lá desde o primeiro ano. Olha só que a diferença é a vírgula. Então, esse aqui sendo considerado inteiro, esse aqui 1/10 desse, esse aqui 1/100 desse aqui, e esse aqui 1/1000 desse aqui. Ou seja, em um desse eu vou ter 1000 desse aqui. Por isso que ele se chama milésimo. Em um desse eu tenho 100 desse aqui, por isso que esse aqui se chama centésimo. Em um desse eu tenho 10 desse aqui, por isso que ele se chama décimo. Entendeu, pessoal? Aqui eu tenho, mais uma vez, em material do mesmo desse aqui, porém em forma de desenho, né? Porque nesse aqui é o material palpável, é o material concreto. Aqui eu tenho a imagem, né? Então, olha aqui, o cubo grande vou considerar agora como unidade. Esse aqui eu vou considerar como décimo. Esse aqui eu vou considerar como centésimo. E esse aqui, pequenininho, como um milésimo. Então, se eu falar com vocês, ó, levando por esse lado, eu vou ter aqui